Oi, boa noite, meus amores, minhas irmãs em Cristo Jesus e meus irmãos em Cristo Jesus. Vamos nos colocando, vamos chegando devagarinho, né? Pra gente se sentar num lugar aconchegante, tranquilo, calmo, pra gente prestar atenção na palavra que eu venho trazer aqui do profeta Jeremias, tá bom? O profeta Jeremias vem trazendo aqui pra gente coisas para que a gente possa refletir, tá bom? Palavras que venham fazer a gente refletir, saber o que devemos fazer, né? Para que a gente não caia nos erros, mas que a gente cresça no acerto, tá certo? Então, você novo que está chegando, se inscreva no canal. Aperte aí na palavrinha inscrever-se, no sininho na palavrinha todas. Você verá do lado uma mãozinha, né? Assim, você dá um like nessa mãozinha para mostrar para o nosso canal que você está presente e que você está gostando muito do que você vê aqui, tá bom? Que eu sei do que você vê, o que você ouve. Principalmente do que você ouve, que é o mais importante. Aquilo que nós ouvimos é o que fica, né? E faz com que a gente venha crescer em fé. E a palavra que eu quero deixar hoje é fé. Tenham fé, tá? Vamos começar a nossa noite com essa palavra nos nossos corações, na nossa mente. É fé, porque a fé, ela remove montanhas, ela faz com que a gente chegue a lugares impossíveis, a lugares que a gente nem imagina, porque Deus, né, vai nos carregando, né, vai nos direcionando para que a gente vá pelo caminho correto e que a gente não erre. E se errarmos, Ele nos corrige, Ele faz a gente acertar. Ele faz a gente acertar e ver que não é aquele caminho, mas sim o direcionamento dele, tá bom? Então, estamos aí já com uma palavra amiga deixada para vocês, que é essa palavra amiga, a palavra de fé, né? Tenham fé, acreditem que Deus pode tudo. Ele é o dominador de tudo, Ele sabe todas as coisas referente a nós, né? Então, Ele faz aquilo que é bom e que é possível para o possível e o impossível, né? Que para o possível nós fazemos. Ele quer que a gente caminhe no possível, que a gente vai fazendo, mas o impossível é nas mãos dele. Só ele pode nos fazer o impossível nas nossas vidas, tá bom? Eu vou ler aqui então, hoje nós vamos falar do capítulo de número 28, vamos dar continuidade, né, ao estudo do profeta Jeremias, do livro do profeta Jeremias. Ontem nós vimos o que nós não podemos deixar de obedecer, né, e seguir os conselhos que os nossos profetas nos dão. Nós devemos seguir os conselhos dos profetas atuais, né, dos profetas que eles, gente, o cabelo é tão fininho que ele às vezes, eu tô com o ventilador ligado, aí ele fica passando no meu rosto tão fininho que quase não dá pra ver, e aí passa no meu rosto coça, então eu fico tirando assim, quando vocês verem eu passando a mão assim, é o cabelo, tá bom? Não reparem por isso não. Mas aí nós devemos então prosseguir, né, em obediência a ouvir os conselhos dos nossos profetas, dos nossos pastores atuais, né? Porque nós aprendemos ontem que a mentira tem perna curta, não foi? Que eu disse, a mentira realmente tem perna curtíssima. A mentira faz com que você caia em erros e em pecados, e aí você tenta voltar e não consegue voltar, porque o maligno vai te levando a cada vez mais você usar de mentira, e aí você vai só prejudicando a sua própria vida, vai sofrendo porque você fica envergonhado de querer falar a verdade para a pessoa ou coisas que acontecem na sua vida. Mas para Deus você não pode ter vergonha. Para Deus você não pode ser tímido. Para Deus você tem que ser sincero, verdadeiro, honesto. Você é filho do Criador, você é filha do Criador. E nós que somos filhos do Criador, nós temos que ter o bom caráter de Deus, né? O bom caráter, o bom perfume dele. O bom perfume dele é o que? É justiça, é verdade.
né? Então siga o que é certo, faça o que é certo. Não seja uma pessoa injusta, não seja uma pessoa ímpia, uma pessoa que mente, uma pessoa invejosa, uma pessoa que quer o que é dos outros, uma pessoa que inventa mentiras, porque a mentira tem perna curta, tá bom? Vamos lá, eu vou ler aqui o capítulo de número 28, que fala sobre a luta de Jeremias com o falso profeta. Capítulo 28 não, ontem eu li o capítulo 28, eu quero dizer, né, que foi a luta de Jeremias com o falso profeta, o Ananias, que profetizava coisas mentirosas que não era verdade, não é mesmo? E hoje eu vou falar sobre o capítulo de número 29, que fala sobre a carta de Jeremias às pessoas que estavam lá no cativeiro na Babilônia. Prestem atenção para que a gente venha ter uma melhor conclusão de toda a história de Jeremias até o final, até o que Deus quer que a gente aprenda. Aqui na história de Jeremias nós temos visto muitas coisas, temos aprendido muitas coisas, né? Sobre obediência, sobre justiça, né? A justiça do Criador, sobre as mentiras, né? Que o certo é o certo, a verdade é a verdade, a sinceridade, o bom caráter é que conta. Então, nós temos aprendido muitas coisas. Eu sei que muitas pessoas aqui já sabem o que é certo e o que é errado. Nós não somos mais crianças, né? Nós somos pessoas já de uma certa idade, pessoas adultas. E muitas das vezes a gente já tem conhecimento de algumas coisas, mas mesmo tendo conhecimento, às vezes tem pessoas que vacilam. Tem pessoas que querem agradar o outro, né? A outra pessoa, uma pessoa que está do seu lado, um amigo, amiga, não sei, e aí inventa mentira. Então, isso não é correto. Isso só vai te trazer sofrimento, aflição, dor. Você entende? Porque mais cedo ou mais tarde vai ser descoberto e aí você vai sofrer, as pessoas vão se afastar de você e não vai querer que você participe daquela rodinha de amigos mais, ou que você esteja sempre com eles. Nós precisamos ter o bom perfume de Deus, ser pessoas de bom caráter, para que a gente possa seguir na verdade, porque a verdade está em Deus, tá certo? Então, eu vou ler aqui o capítulo de número 29, que está aqui, do livro do profeta Jeremias, tá bom? Profeta Jeremias. Vamos dar continuidade a esse estudo, para a gente ter entendimento, e aos pouquinhos nós vamos caminhando e a nossa fé vai crescendo. Que a palavra de hoje é fé, tá bom? Então, diz assim no versículo de número 1. Eu falei sobre compartilhar com vocês? Compartilhe no final, tá bom? Compartilhe, você novo que está chegando, se inscreva. Aperte na palavrinha inscrever, no sininho na palavrinha todas, tá bom? Depois você vai aperta na mãozinha para mostrar para o canal que você gosta do que você ouve, do que você vê aqui, tá bom? Depois que você fizer isso, no final você compartilha, tá bom? Ou, se quiser compartilhar agora, é de grande valia também. Convide uma pessoa para participar do nosso canal. Seja você um evangelista também, buscando pessoas para que venha ter conhecimento, aprender coisas que está na nossa Bíblia, na Bíblia de cada um de nós, coisas que foram no passado, né, que aconteceu no passado, mas que é de grande relevância para a gente, é de grande valia para que a gente venha refletir, ter sabedoria no nosso agir, nos nossos dias, tá bom? Então, vamos lá, eu vou ler aqui, me acompanhem, por favor, estejam aí e não esqueçam de levar a palavra amiga para alguém, convida alguém para participar, tá bom? E diz assim, sobre a carta de Jeremias aos cativos de Babilônia. E estas são as palavras da carta de Jeremias, o profeta. Enviou de Jerusalém aos que restaram os anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias e a rainha e os eunucos, vocês sabem o que é eunucos, né? Já expliquei isso aqui várias vezes.
e os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros. Pela mão de Elazar, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as, e plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filho e filhas. E gerai, né? Tomai mulheres e gerai, ou seja, gerar, fazer filhos, né? E gerai filhos e filhas. E tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. E procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar um cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos tereis paz. E aí no versículo de número 8 vai falando assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome, não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Preste atenção, hein? Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscareis com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativeiros, e congregar-vos-ei em todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Porque dizes, o Senhor nos levantou profetas em Babilônia. Gente, eu vou pular aqui porque vamos pular de versículo por causa do tempo, tá? Vai lá, eu gostaria muito que você fosse lá para o versículo de número 21. Me acompanhe no versículo de número 21. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaias, e de Zedequias, filho de Maceias, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que eu os entregarei na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos. E todos os transportados de Judá, que estão em Babilônia, tomarão deles uma maldição, dizendo: O Senhor te faça como Zedequias e como Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo. Porquanto fizeram loucura em Israel e cometeram adultério com as mulheres dos seus filhos, e anunciaram falsamente em meu nome uma palavra que não lhes mandei. E eu o sei, eu sou testemunha disso, diz o Senhor. Olha o que eles faziam naquela época. Que coisa horrível, não é mesmo? Vamos lá no versículo de número 27. Porque até nos mandou dizer em Babilônia, ainda o cativeiro muito há de durar. Edificai casas e habitai nelas, e plantai pomares e comei o seu fruto. E leu Sofonias, o sacerdote, esta carta. Então, Sofonias, que era um sacerdote, um personagem da época, leu a carta, né?
Aí diz assim: esta carta aos ouvidos de Jeremias, o profeta. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: manda todos hoje do cativeiro, dizendo: assim diz o Senhor acerca de Semeias, o Neolamita, que também era um outro personagem. Por quantas Semeias vos profetizou, e eu não o enviei, e vos fiz confiar em mentiras. Portanto, assim diz o Senhor: eis que castigarei as Semeias, o Neelamita e a sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre este povo, e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porque falou em rebeldia contra o Senhor. Então era um povo rebelde, que só fazia o que não era certo aos olhos de Deus. Eu vou ler a explicação que está aqui na Bíblia e depois então vou falar mais alguma coisa. Prestem atenção, por gentileza, prestem atenção na explicação, que é de grande importância, tá bom? Então, gente, aqui no versículo de número 4 e 9 do capítulo 29, que é o que nós estamos lendo, ontem nós vimos sobre as mentiras que os profetas causaram, muitas coisas, e muitos deram continuidade, como esse personagem que eu acabei de falar aqui. Então, por intermédio de uma carta, Jeremias avisou a todos os deportados que foram deportados para a Babilônia, que a permanência no cativeiro seria muito longa. Eles viveriam ali há cerca de uns 70 anos. Era o tempo que Deus botou para que eles permanecessem ali. Então Deus, ele desejava encorajar todos os exilados, porque ele conhecia as dificuldades a que estavam sujeitos em terra estranha. Todos eles ficaram numa terra estranha, lá em Babilônia, e Deus sabia de todas as dificuldades, porque Deus é onisciente, ele vê todas as coisas, ele está em todos os lugares, não é mesmo? Então ele sabia das dificuldades. Por isso o Senhor estimulou que aqueles judeus construíssem casas lá, né, que eles trabalhassem para ter prosperidade naquele local, lá na Babilônia, mesmo em meio a hostilidade, mesmo em meio a tantas coisas erradas que se tinha naquele lugar. Ele os orientou ainda a plantar fazer jardins, né? Isso seria concedido para que eles tivessem um pouco mais de liberdade, a fim que eles tivessem um certo conforto, né? Para que a Babilônia até ficasse as coisas bonitinhas, se tornasse uma cidade, um lugar bonitinho. Então o Altíssimo os aconselhou também a se casarem entre si. Eles precisavam se casar entre si e a constituírem famílias, né? E os exilados não iriam morar ali para sempre, mas o retorno a Israel não aconteceria logo, seria demorado. Então, dessa forma, a mensagem divina que vinha ensinando aquele povo a reagir de forma correta diante das dificuldades, diante das hostilidades que existiam naquele local, naquele lugar. Então isso mostra que mesmo perante os períodos, os períodos piores de adversidades que às vezes até nós passamos, né? Eles passaram naquela época e nós também passamos, né? A vida deve seguir. Nós devemos seguir mesmo em meio às nossas dificuldades. Você não pode ficar parado. Você não pode parar, você tem que se movimentar, fazer acontecer. Então a maneira como enfrentamos as lutas, ela vai determinar a nossa vitória. Você entende? A maneira como nós agimos, nós não podemos esperar as coisas caírem do céu. A gente tem que ir buscar, que nada cai do céu, não é mesmo? A não ser a nossa fé, que Deus ele coloca dentro da gente a nossa fé, não é mesmo? Então, a maneira como enfrentar as lutas, ela vai determinar a nossa fé sobre todas as coisas. Então, ninguém tem prazer em sofrer, ninguém quer sofrer, mas até mesmo os fracassos podem cooperar para o nosso bem. Às vezes é verdade, eu estou lendo isso aqui na Bíblia, mas é de pura verdade. Às vezes nós passamos por coisas terríveis,
se sentimos um fracassado, né? A gente, poxa, eu sou um fraco, eu sou uma fracassada, eu sou um fracassado, eu não consegui. Mas dentro do seu fracasso você está crescendo, porque Deus está te instruindo, está te mostrando onde está ali os erros. Você entende? E aqui diz também que, embora os exilados estivessem naquela condição devido à própria rebeldia, eles não estavam esquecidos pelo Todo-Poderoso. Pelo contrário, Deus se mantinha disposto a favorecê-los, oferecendo a eles paz e proteção. Deus nunca deixou eles só, nunca, nunca, sempre esteve presente. Assim Deus faz conosco, Ele está sempre presente conosco, sempre presente, mas nós precisamos orar, precisamos buscar, precisamos agir, não ficar só esperando, porque nós temos que fazer a nossa parte e para Deus fazer a parte dele, você entende? Então, a memória humana ela é limitada, pois pensamos em alguém, mas logo depois nós esquecemos. Às vezes pensamos em fazer algo e aí você acha que você não vai conseguir, desiste. Ou você pensa em alguém e logo depois esquece, né? No entanto, como Deus é diferente, como Deus é diferente, né? Ele sabe que tudo que nós pensamos, Ele sabe tudo. E Ele faz planos para as nossas vidas. Mesmo, às vezes nós pensamos, vou fazer isso, e a gente faz planos que não é o plano de Deus para a vida da gente. Porque o plano de Deus são melhores do que os nossos. Você entende? Então, o Altíssimo, Ele deseja cuidar das nossas necessidades, dos nossos momentos, do nosso futuro, para realizar muito mais coisas que nós desejamos, muito além daquilo que nós desejamos. Mas os seus planos concernentes a nós não se cumprirão automaticamente, como se o nosso destino já estivesse determinado. Para que se cumpra, devemos submeter-se à nossa vontade a Ele, ou seja, obedecer aquilo que Deus quer. Nós devemos agir e agir em fé, né? Agir com fé e nos colocarmos inteiramente nas mãos de Deus. Você entendeu isso aqui? Então, essa carta foi de grande importância para levar lá para aquele povo que estava lá no cativeiro, porque a carta vinha fazer com que eles pensassem melhor e mostrar que Deus era favorável para eles, que Deus poderia ajudá-los, mas eles precisavam se submeter a Deus, né? Eles precisavam crer. Então, quando nós invocamos a Deus com os nossos corações quebrantados, né? Quando nós temos quebrantamento com Deus, nos humilhando para Ele, Deus, ele age de uma forma muito esplendorosa nas nossas vidas. Às vezes nós não enxergamos, mas Ele está trabalhando, Ele está agindo, Ele está fazendo coisas que a gente não vê, porque a gente está com os pensamentos tumultuados, né? Então é preciso buscar equilíbrio, é preciso buscar harmonia, é preciso buscar paz, e só quem pode fazer isso pela gente é o nosso Deus, né? Então, buscar ao Altíssimo de todo o coração vai muito além de orar em prol da solução de um problema ou da conquista de algo. Estou lendo aqui, é o que eu acabei de falar aqui. Nós precisamos buscá-lo, não é mesmo? Então, isso significa que buscar a sua essência, ter prazer nos seus pensamentos e se entregar inteiramente às suas vontades. Então, expor-se sem reserva a Ele e ser sincero nas suas intenções. Eu já falei isso aqui, não com essas palavras, mas eu falei, não é mesmo? Que aqui na nossa Bíblia, a explicação está, a palavra que está aqui, mas eu já falei isso aqui no meu modo de entender. Eu falei que precisamos ter a essência do Senhor, o bom perfume, né, o bom caráter de Deus. Então, é impossível buscar ao Senhor dessa forma e não receber a honra da sua presença,
ou não obter as respostas almejadas se você não o buscar a Deus, se você se recusar a estar na presença do Pai. Você entende o que eu falo? Então, Jeremias, ele leva a carta para aquele povo de Judá, que estavam lá cativos na Babilônia. Ele disse que todos construíssem casas, que eles plantassem, que eles plantassem frutos, que eles plantassem hortaliças, que eles fizessem um jardim também de flores, né? Que eles começassem a construir e também formassem famílias, né? Que eles precisavam formar famílias, porque eles iam passar muitos anos cativos ali em Babilônia. Mas eles alguns buscavam a Deus, né? Era necessário que buscassem, Isaías orientou que era necessário que eles buscassem a Deus em oração e de todo o coração, com toda sinceridade, porque se assim eles fizessem, eles voltariam para a terra deles, que era para Jerusalém, né? Que eles ficaram cativos na Babilônia, muitos ficaram cativos em Babilônia. E mais, aqueles que ficaram cativos em Babilônia, Isaías orientou através daquela carta. Mas tinham pessoas que ficaram em Jerusalém que foram amaldiçoados porque eles acreditaram naqueles profetas mentirosos, aqueles profetas, os falsos profetas da época. Então aqueles... Jeremias amaldiçoou aqueles que ficaram, mas os que estavam cativos lá em Babilônia e ainda tinha esperança de ter uma vida melhor, mesmo passando em meio às dificuldades. Naquele tempo lá, eles viveram muitos anos lá em dificuldades, 70 anos ou mais, eles viveram lá. Então, mesmo ele passando as dificuldades, Isaías encorajava aquele povo a orar, a buscar a Deus, a terem fé que tudo iria se solucionar. Então nós percebemos que Jeremias, ele exortava, ou seja, ele encorajava, ele influenciava o povo, mostrando que mesmo em meio aos sofrimentos, eles deveriam crer em Deus, porque assim eles cresceriam. Assim, com os anos passando, mesmo passando em muitas hostilidades que tinham lá em Babilônia, naquela época, Deus nunca deixou de estar com eles. Deus havia prometido paz, Deus havia prometido segurança para todos eles. Então Deus, quando nós estamos lendo a Bíblia, ou quando nós ouvimos a palavra trazida pelo profeta, ou pelo bispo, né, pelo pastor, Deus está nos exortando a crescer, né, através da palavra que bota na boca dos profetas, dos pastores, para nos ensinar. Então, nós crescemos quando nós estamos passando, mesmo em sofrimento, mesmo com dificuldades, mesmo no caos de uma grande dor que a gente venha passando, nós estamos crescendo. A gente não percebe o nosso crescimento, mas a gente vai crescendo, vai se tornando diferente. Eu até queria falar uma coisa para vocês. Eu não sei, lá atrás, quando eu comecei a fazer essa live, que é mais de 6 anos atrás, vocês podem notar uma diferença em mim mesmo. Eu sou uma pessoa que sirvo de exemplo. Se você procurar lá, né, muitas lives minhas lá atrás, quando eu comecei a falar de Jesus, quando Jesus me escolheu para que eu estivesse aqui, né, fazendo o que eu estou fazendo hoje, levando a palavra amiga para vocês, eu era uma pessoa totalmente diferente. Hoje eu estou mais assim, esclarecida, né, porque eu aprendi mais, mesmo em meio às minhas dificuldades, mesmo em meio a muitas coisas que aconteceram comigo, vergonhas que eu passei, sabe? Mesmo em meio a muitas coisas que a gente, Deus disse que a gente viveria em tribulações nesse mundo, mas que a gente confiasse nele, tivesse ânimo, que ele estaria todos os dias com a gente. E é verdade.
todos os dias, Ele está sempre presente com a gente. Nós só precisamos crer, confiar, buscá-lo, estar sempre na presença dEle, conversando com Ele. Então Deus, Ele quer que nós tenhamos paz e prosperidade, para que a gente venha crescer, e crescer do bem, né? Deus é a nossa esperança. Então todos nós temos os nossos projetos para a vida, mas Deus tem os planos dele melhor do que os nossos para nossas vidas. Então nós precisamos crer. Então quando nós ouvimos a Deus, nós sentimos um certo conforto dentro da gente. Nós ganhamos energia, nós ganhamos vontade de prosseguir, porque Deus, Ele é conosco. E a gente vai lutando e Ele vai nos livrando, vai nos libertando e vai fazendo as coisas acontecerem na nossa vida. Deus é zeloso por nós, Ele nos ama. Então, você viu aí através da carta, né, através dos acontecimentos lá de Jeremias, com aquele povo que estava no cativeiro lá, o que Jeremias estava fazendo? Ele estava exortando o povo. Estava mostrando para o povo que eles tivessem esperança, que tudo ia vir de paz, que Deus, Ele quer que a gente creia e que a gente suporte todas as coisas que vêm acontecendo nas nossas vidas, porque Ele é um Deus de paz. Ele vai estar sempre contigo, comigo, com qualquer pessoa para nos ajudar, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Deus é poder, Deus é presente nas nossas vidas. Deus é ciente de tudo o que acontece com a gente. Não há um fio de cabelo nosso que caia, que Ele não saiba. Deus sabe tudo, todas as coisas. Ele é o domínio. Você entende?